Olá pessoal, bem-vindo a essa aula de introdução à estatística. Vou deixar como referência para essa aula 3 livros. Capítulo 1 do livro de estatística, com foco em engenharia informática, dos autores Barbeta, Reis e Bórnia, da editora Atlas. O capítulo 1 do livro de Estatística Aplicada, do Larson e Farber, da editora Pearson. E também o capítulo 1 de Introdução à Estatística, do autor Mário Triola, da editora LTC. São 3 boas referências, mas obviamente qualquer outro bom livro de estatística que vocês conheçam, em geral, traz uma boa discussão para essa parte introdutória. Uma boa forma de começarmos o estudo da estatística é conhecendo e separando os conceitos de dados, informação e conhecimento. Um dado é um fato primário, um símbolo. Obviamente, esse símbolo pode vir de diferentes formas, letras, números, sons, imagens, sem qualquer significado ou tratamento. Aqui é importante destacarmos a palavra tratamento. São os dados que não foram tratados, a partir do qual não é possível tomar uma decisão. Vamos dar como exemplo a sua compra num supermercado. Quando você passa a sua compra no caixa do supermercado, para cada item que você passa, o operador do caixa gera um dado. Com aquela venda daquele item, o supermercado não consegue tomar nenhuma decisão de compra de produtos para colocar no estoque, decisão se as vendas estão subindo, se as vendas estão caindo. Com aquela venda daquele produto naquele horário, o gestor do supermercado não consegue tomar nenhuma decisão. Para que ele possa tomar uma decisão, ele precisa fazer o tratamento, ele precisa de informação, que são os dados depois que eles são tratados. Você faz uma tabulação dos dados, organiza os dados, classifica os dados, você dá um sentido para aqueles dados. O valor total das vendas durante o dia, durante o mês, durante o ano, é quando eu pego todas as minhas vendas e somo, faço um tratamento dos dados. A informação é a base do processo de tomada de decisões. Com o total das vendas tratados mês a mês, o gestor do supermercado pode tomar várias decisões. Se ele percebe um crescimento nas vendas, uma queda nas vendas de um determinado setor ou segmento do supermercado, e assim vai. Dessa forma, a informação é quando eu trato os dados, tornando esses dados úteis para a tomada de decisões. O conhecimento é quando eu faço um tratamento das informações. Então, é o conjunto de informações tratadas para a construção de um modelo explicativo. Se eu pegar as informações de venda mensais do supermercado e perceber que a partir dessas informações eu tenho um modelo que explica o comportamento do meu consumidor ao longo do ano e coloco isso num gráfico, percebo que a partir desse gráfico eu vejo que há momentos do ano em que as vendas são maiores, há momentos do ano em que as vendas são menores, o que a gente chama de sazonalidade.
eu começo a ter um modelo explicativo do comportamento das minhas vendas. Esse modelo explicativo foi gerado a partir do tratamento das informações. Quando eu fiz uma tabulação, uma classificação, eu dei um sentido para explicar o comportamento das minhas vendas ao longo do ano. E com isso eu posso fazer previsões de vendas para a tomada de decisões. Dessa forma, podemos definir a estatística como a ciência que trata da coleta, da organização, da análise e interpretação de dados, transformando esses dados em informação e conhecimento, para que, a partir dessa informação e conhecimento, possamos tomar decisões. Vale lembrar que tomamos decisões ora baseado no senso comum, ora baseado no conhecimento científico. A estatística é a ciência que vai nos permitir a construção do conhecimento científico. Logo, a estatística é a ferramenta, a ciência que vai permitir nos afastarmos do senso comum para nos aproximarmos do conhecimento científico para a tomada de decisões, obviamente decisões com base no conhecimento científico, decisões que buscam ter uma maior assertividade. Podemos dividir a estatística em 3 principais áreas. A primeira é a estatística descritiva, onde vamos tentar descrever o comportamento de um conjunto de dados. Como exemplo aqui, temos a média, a moda, o desvio padrão, a amplitude, a variância, que são conceitos que, com o auxílio da matemática, busca fazer um tratamento dos dados de tal forma que a gente esteja descrevendo o comportamento desses dados. Se eu tenho como exemplo um conjunto de alunos numa determinada sala e eu quero saber a média da altura desses alunos, eu estou descrevendo a altura desses alunos na sua média. Obviamente, tem alunos que têm uma altura maior, alunos que têm uma altura menor. Eu posso descrever não só a média, mas como esses valores estão variando. Por exemplo, por meio da variância, por meio do desvio padrão. Então, essas medidas são medidas que descrevem o comportamento de um determinado dado. Essas medidas fazem parte do que nós convencionamos em chamar de estatística descritiva. Uma outra parte importante da estatística é a probabilidade. A probabilidade, um capítulo à parte da estatística, é a parte da estatística onde a gente busca compreender, a partir também do auxílio da matemática, as chances de um determinado evento acontecer. A probabilidade de chuva na semana que vem, a probabilidade de chuva amanhã, a probabilidade de chuva depois da manhã, sempre quando estamos procurando a chance de um determinado evento acontecer, estamos no ramo da probabilidade. Quando jogamos um dado com 6 números, queremos saber qual é a chance de um determinado número, 1, 2 ou 3, sair nesse jogo do dado. Estamos aqui no ramo da probabilidade. Por fim, temos a estatística inferencial, que usa os 2 conceitos de estatística descritiva e de probabilidade, quando, a partir do uso de uma amostra, queremos chegar à conclusão sobre uma população.
Um exemplo clássico do uso da estatística inferencial é quando estamos no momento eleitoral e queremos, a partir de uma amostra, tirar conclusões sobre quais as intenções de voto de uma determinada população, de uma cidade, de um estado ou mesmo de um país. Quando estamos ali fazendo inferências sobre o comportamento do eleitor, estamos fazendo ali um estudo a partir do que convencionamos chamar de estatística inferencial. Vale a pena inicialmente destacarmos 3 conceitos importantes na estatística: o conceito de população, o conceito de amostra e o conceito de censo. População é o conjunto de elementos que formam o universo do nosso estudo, que são possíveis de ser observados sob as mesmas condições. Obviamente, essa população pode ser finita ou infinita. Dessa forma, quando estamos falando de população, estamos falando de todo o conjunto de elementos que estamos querendo observar. Vale a pena destacar que população em estatística é um termo que não se refere apenas a pessoas. Nós temos a população de carros numa determinada cidade, a população de produtos numa determinada empresa. Então, população é um termo muito comum nos referirmos a pessoas, a população de uma cidade, a população de um estado, a população de um país. Mas em estatística o termo população não se refere apenas a pessoas, mas todo o conjunto de elementos, sejam esses elementos pessoas ou não. O importante lembrar é que na população estamos trabalhando todo o conjunto desses elementos. Obviamente, o conjunto que podemos observar. A população de estrelas no universo é o conjunto de todas as estrelas no universo, mas infelizmente não podemos e ainda não temos condição de observarmos todas as estrelas nesse nosso universo. Essa população pode ser finita ou infinita. A população de uma determinada cidade num determinado momento é uma população finita. A população de carros numa cidade num determinado momento. Como exemplo de população infinita, temos a produção de garrafa PET numa determinada fábrica. Em tese, essa população é infinita, porque a fábrica vai continuar produzindo essas garrafas PETs indefinidamente. Então, qual é a produção total dessa fábrica ao longo de toda a vida útil dessa fábrica? É uma população que a gente pode considerar como sendo infinita, porque é a população que ela já produziu e a população que ela continuará produzindo indefinidamente. A amostra é uma parte dos elementos de uma população. Então, a amostra é quando eu não tenho a população no seu todo, o universo dos elementos. Eu tenho apenas uma parte desses elementos da população. Obviamente, essa amostra, essa parte dos elementos, precisam ser suficientes para que a gente possa utilizá-la para tirar conclusões sobre a população. Então, a gente pode dizer de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais no senso comum, que uma pessoa é uma amostra da população de uma cidade, mas de fato não é. A amostra precisa ser suficientemente grande para que a gente possa tirar conclusões da população. Então, uma amostra da população de uma cidade
é uma parte dessa população, mas uma parte que me permita tirar conclusões sobre toda a população. Eu posso calcular a média da altura de um conjunto de alunos numa determinada sala de aula, não utilizando todos os alunos, mas uma amostra desses alunos. Mas essa amostra precisa ser significativa, de tal forma que eu consiga concluir algo sobre a altura desses alunos nessa sala de aula. Em geral, a gente utiliza a amostra quando a gente não consegue coletar os dados de toda a população. É muito comum pesquisas amostrais quando é impossível ou quando é muito caro ou difícil conseguirmos dados de toda a população. Como exemplo, temos as estatísticas eleitorais que já comentei. Em geral, é muito difícil você fazer uma pesquisa eleitoral abordando todos os eleitores do município, de um estado ou do país. Por isso, utilizamos uma amostra desses eleitores para que a gente possa tirar conclusões sobre o possível resultado das eleições. O censo é quando a gente quer coletar algum conjunto de dados sobre uma determinada população. Uma pesquisa amostral leva em consideração uma amostra. Uma pesquisa que busca entender algum dado sobre a população é uma pesquisa de censo. No Brasil, o IBGE promove o censo a cada 10 anos para conhecer informações sobre a população do país. Como é uma pesquisa muito grande, envolve muita gente e o custo é muito elevado, essa pesquisa não tem como acontecer anualmente. Acontece a cada 10 anos. Em geral, acontece na virada da década. Então, nós temos o censo de 1970, o censo de 1980. No governo Collor, houve um problema com o censo do ano de 1990. Esse censo acabou acontecendo no ano de 91, tal como aconteceu com a pandemia agora, no ano de 2020, que impossibilitou o censo na virada da década. E vamos fazer esse censo agora no ano de 2022. Vejamos aqui esse pequeno exemplo que está no livro do Larson, na página 4, identificando conjuntos de dados. Em uma pesquisa recente, foi perguntado a 614 proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos se eles achavam que a presença de sua empresa no Facebook tinha valor. 258 dos 614 responderam que sim. Identifique a população e a amostra. Descreva o conjunto de dados da amostra. Essa figura representa bem a ideia da diferença entre população e amostra. Obviamente, nos Estados Unidos, o conjunto de proprietários de pequenas empresas é muito maior do que 614 proprietários. Assim, 614 proprietários aqui é apenas uma amostra de todos os proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos. Nosso conjunto universo são todos os proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos. A nossa amostra é constituída de 614 proprietários, um subconjunto do nosso conjunto universo maior. Assim, a população consiste na resposta de
todos os proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos. Já a amostra consiste na resposta dos 614 pequenos empresários. Como a gente viu na figura, a amostra é um subconjunto da população. Podemos descrever esse conjunto de dados da amostra de várias maneiras. Podemos descrever numericamente. Desse conjunto de 614 pequenos empresários, 258 proprietários responderam que sim. Obviamente, os 356 responderam que não, se na minha pesquisa houvesse apenas a resposta sim ou não. Perceba que eu posso também descrever esse conjunto de dados de outras maneiras. Por exemplo, eu posso descrever esse conjunto de dados de maneira percentual. A proporção de proprietários que responderam sim, em termos percentual, são 258 em relação aos nossos 614 proprietários, o que dá 0,4202, ou seja, a proporção de proprietários que responderam sim é de 42,02%. Estamos aqui utilizando uma estatística descritiva. Estamos descrevendo esse conjunto de dados da amostra. Se essa é uma amostra considerada satisfatória, a gente pode estimar que a população como um todo dos proprietários de pequenas empresas teria uma resposta parecida com essa amostra. Vale a pena destacarmos que um conjunto de dados ele é definido como população ou como uma amostra, dependendo do contexto de estudo estatístico que estamos realizando. Se imaginarmos que temos aqui uma sala de aula e temos todo o conjunto de alunos nessa sala de aula, o total desse conjunto de alunos na sala de aula representa uma população. Se estamos querendo fazer um estudo do conjunto de alunos dessa sala de aula específica. Por exemplo, queremos saber a média de idade do conjunto de alunos dessa sala de aula. Esse conjunto de alunos é a população que iremos trabalhar. Agora, se o meu estudo pretende descrever a média de idade, não do conjunto de alunos de uma sala, mas do conjunto de alunos de uma escola, essa sala de aula deixa de ser a população e passa a ser uma amostra. A população é o conjunto de alunos de toda a escola. Agora, se eu quero compreender a média de idade de todos os alunos de um determinado ciclo educacional numa cidade inteira, o conjunto de alunos numa escola passa a ser apenas uma amostra. Então, o que é amostra? O que é população? Muda a depender do contexto do meu estudo. Muda a depender dos objetivos pretendidos com o meu estudo estatístico que eu estou realizando. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.